Começa agora o documento Jovem Pan. Falta pouco para chegar ao fim o funeral da Rainha Elizabeth II, a soberana que governou por mais de 70 anos o Reino Unido. A dona do segundo reinado mais longo da história reúne o mundo inteiro para o último adeus. Dias de despedida e comoção mundial. Multidões prestam homenagens à monarca britânica mais longeva da história. O documento Jovem Pan mostra o protocolo da Operação London Bridge para o adeus à Rainha Elizabeth II, de 96 anos. Desde a morte da Rainha Elizabeth II, no dia 8 de setembro de 2022, numa quinta-feira, a família real britânica iniciou um longo cerimonial para homenagear a monarca. Começou um protocolo meticuloso, conhecido como Operação London Bridge ou London Bridge is Down, um funeral de 10 dias, que marca o fim de uma era. Tudo já estava orquestrado para um dos dias mais marcantes para a história mundial. Os planos iniciais da London Bridge foram delineados pela primeira vez na década de 1960, de acordo com The Guardian. O jornal britânico publicou um artigo com o título London Bridge is Down, a ponte de Londres caiu, explicando detalhes sobre um plano secreto de como o Palácio de Buckingham iria agir caso a Rainha Elizabeth II falecesse. O plano, caso a rainha morresse, já estava traçado, inclusive, com total conhecimento dela ainda em vida. E esse plano se chamava London Bridge, que envolvia algo em torno de 10 a 12 dias de procedimento, né? Os mais diversos, cerca de mais ou menos 12 ou 13 passos. A diferença é que a previsão inicial era partir de Londres, caso viesse a morrer. Só que a rainha morreu no interior da Escócia, onde ela passa habitualmente as suas férias de verão. Então você tem um deslocamento da Escócia até a Londres, né? Porém com as homenagens devidas na própria região da Escócia, já que a rainha tem um vínculo muito forte com o país. A mãe dela era de origem escocesa e ela desde criança frequenta toda a região. Então houve, vamos dizer, as homenagens locais com todos os rituais e todas as tradições da própria Escócia. A partir do ano 2000, reuniões sobre o protocolo aconteceram 2 ou 3 vezes por ano. O fim do governo de uma das figuras mais importantes do mundo não poderia ser no improviso. Com atualizações, os preparativos podem ter sido reformulados ao longo desses anos. O funeral de um chefe de Estado, ele não é um funeral qualquer. Ele tem que administrar a comoção popular, ele tem que administrar os vários interesses das várias nações que compõem o Reino Unido, ele tem que respeitar também o tempo de, vamos dizer, anúncio da morte. Depois você tem o embalsamento do corpo, porque o corpo precisa ser preparado para durar tanto tempo, né? Você tem também uma série de medidas de segurança que precisam ser acertadas. Vamos lembrar que os funerais da rainha, já na finalização em Londres, vão contar com representantes do mundo inteiro. Então isso exige, vamos dizer, medidas de segurança pública extremamente sofisticadas, em função, por conta de possíveis atentados, entre outras coisas, né? Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos anunciou a sua presença. Então, só a presença do presidente americano já mobilizaria uma série de recursos para proteger, né, a ele e a sua comitiva. Outra coisa,
também administrar o período do velório. Existem milhões de pessoas que já vão procurar Londres para essas despedidas. Se espera que alguma coisa em termos de 1 milhão de pessoas por dia nas ruas de Londres. Então isso não é pouco. Mesmo sendo uma cidade muito grande, muito bem organizada, exige também da parte da segurança pública para garantir o equilíbrio, para que não haja nenhum tipo de violência, nenhum tipo de problema para atender tanta gente, né? E vamos lembrar que o velório será aberto também durante 3 dias seguidos, exatamente para evitar essa pressão muito grande popular, para que não haja um aglomerado muito grande, né, de muitas pessoas e, ao mesmo tempo, que a polícia possa administrar essa massa de pessoas circulando pelas ruas como um todo, de uma maneira organizada, de uma maneira calma, pacífica, para que não haja nenhum problema. A monarca de 96 anos já sabia exatamente o que ia acontecer no dia de sua partida. A própria rainha tinha assinado todos os detalhes antes de sua morte. Com a morte de Elizabeth II na Escócia, os protocolos sugeridos pela London Bridge aconteceram como Operação Unicórnio, uma adaptação dos procedimentos para o país onde a monarca estava em repouso por causa da saúde debilitada. Tudo seguiu como estava no protocolo. O anúncio da morte foi feito de forma gradual. Depois dos familiares da realeza, a primeira pessoa que teria sido informada sobre o fato foi a primeira-ministra, Liz Truss, recém-possada no cargo. Segundo as regras do London Bridge, a frase London Bridge is down foi o código usado para informar o dia D, dia da morte da rainha, para autoridades do governo. Na sequência, a informação chegou para outras autoridades do Reino Unido. E só depois, o mundo todo recebeu a notícia da morte da rainha. A BBC foi a primeira imprensa a noticiar o fato, pois possui há muitos anos a exclusividade de receber em primeira mão a notícia das mortes que acontecem na realeza. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. O Home Edward, que é um dos principais apresentadores, um dos principais âncoras da BBC, ele teve que usar gravata preta ao anunciar. A BBC entrou em rede, ela tem um tempo mínimo, porque são vários canais lá em Londres da BBC transmitindo ao mesmo tempo, mais o canal mundial. Todos os 27 serviços de língua, eles têm que se alinhar, fazer uma programação única, e aí entra o apresentador dando a notícia. Ele tem um tom de voz específico, que não pode ser muito exagerado e também não pode ser muito indiferente. E logo depois que ele faz o anúncio, é tocado do início ao fim o hino da Grã-Bretanha. O jornalista Luiz Kawaguchi já trabalhou na BBC e conta que há anos existe um treinamento para o dia da morte da rainha. Havia um treinamento anual para o que eles chamam de obituário categoria 1, ou seja, um treinamento para cobertura da morte de um membro sênior da família real, que aí podia ser a rainha Elizabeth II, poderia ser o seu marido, o príncipe Philip, poderia ser o seu filho, Charles, ou poderia ser o seu neto, William, ou seja, esses 4 que são os membros mais importantes da família real. A cobertura da BBC ela é muito importante, ela é praticamente o canal oficial para o anúncio desse tipo de morte. Eles só podem anunciar depois que o Palácio de Buckingham autoriza a BBC a fazer o anúncio. Então o anúncio da BBC é praticamente o anúncio oficial. E eles estão treinando, pelo menos por décadas, para o que aconteceu há alguns dias. Tudo foi perfeitamente preparado para que os jornalistas seguissem os protocolos estabelecidos pela emissora e London Bridge. Há uma série de protocolos, por exemplo,
todas as equipes começam a receber o aviso de obituário categoria 1, quando há uma suspeita de que ele pode acontecer. Então as pessoas começam a se dirigir para a emissora e tem que seguir uma série de passos. Esses passos eram simulados nos domingos, pelo menos uma vez por ano. A BBC era completamente, o prédio da BBC no centro de Londres era completamente isolado, as janelas fechadas com tapumes para não ter nenhuma confusão, ninguém achar erroneamente que um membro da família real havia morrido. E aí a BBC trabalhava com metade da sua equipe transmitindo a programação normal e com a outra metade treinando. Então eram simuladas coberturas ao vivo, eram passados filmes, documentários com a história da rainha ou do membro da família real que naquele dia tivesse sido simulado a sua morte. E tudo isso aparentemente funcionou, pelo menos pelo que eu assisti na cobertura. E pelos próximos dias, começou a contagem da operação até o enterro, que segue a padronização de dia D1, dia D2, dia D3 e assim sucessivamente por pelo menos 10 dias. No dia 10 de setembro, o rei Charles III, filho da rainha e sucessor do trono, foi proclamado rei pelo Conselho de Adesão. My lords, ladies and gentlemen, it is my most sorrowful duty. Senhoras e senhores, é meu mais doloroso dever anunciar a vocês a morte de minha amada mãe, a rainha. Eu sei o quão profundamente vocês e toda a nação simpatizam comigo na perda irreparável que todos sofremos. Minha mãe deu um exemplo de amor ao longo da vida e de serviço altruísta. O reinado de minha mãe foi sem igual em duração, dedicação e devoção. Estou profundamente ciente desta grande herança e dos deveres e pesadas responsabilidades da soberania, que agora me passaram. Ao assumir essas responsabilidades, vou me esforçar para seguir o exemplo inspirador que me foi dado. E ao realizar a pesada tarefa que me foi confiada, e a qual agora dedico tudo o que me resta de minha vida, rezo pela orientação e ajuda de Deus Todo-Poderoso. Deu início ao cronograma das homenagens à rainha. O período de luto culminará em grande funeral de Estado em 19 de setembro. O caixão de carvalho, coberto com estandarte real da Escócia e uma coroa de flores, ficou no salão de Balmoral, onde os funcionários da propriedade tiveram a chance de prestar condolências. No dia 11 de setembro, o caixão da monarca embarcou em sua jornada para a capital do país. Mas primeiro fez uma viagem de 6 horas para Edimburgo e o palácio de Holyrood House, a residência oficial da monarca britânica na Escócia. A viagem por estrada demorou cerca de 3 horas, mas foi feita de forma lenta, para que as pessoas pudessem prestar homenagens à rainha. Foi muito difícil, porque metade de mim queria cantar God Save the Queen e também queria bater palmas, porque algumas pessoas fazem isso com emoção. Mas acho que a melhor coisa era ficar em silêncio e prestar nossos respeitos silenciosos. Esperamos bem mais de 1 hora, mas valeu a pena. Definitivamente valeu a pena. É um momento na história, não é? É algo que você vai dizer aos seus netos e depois eles podem passar, você sabe, né? Estava lá quando ela passou pela Ponte do Rei. É por isso que escolhemos esta parte em particular, porque é a Ponte do Rei aberta pela Rainha Mãe. Because it's the King's Bridge, opened by the Queen Mother as well, so yeah. Você sabe, como monarquista, como sindicalista, eu precisava estar aqui para mostrar meu apoio à rainha. Eu tinha que estar aqui e estou honrado por ela ter passado por Aberdeen em sua jornada para Edimburgo. Um momento muito emocional, você sabe. Sinto-me muito privilegiada por estar aqui em Aberdeen e no lugar que ela tanto amava e poder prestar o meu respeito. Eu me senti triste, mas honrado, de forma que ela fez tão bem por tanto tempo. E como foi dito, ela era a mãe do nosso país.
Enquanto isso, em Londres, o rei se reuniu com o secretário-geral da Commonwealth, antes de receber os altos comissários dos reinos no salão principal do Palácio de Buckingham. Dia 12 de setembro. O caixão da rainha seguiu para a Catedral de St. Giles, com a presença do rei e da rainha consorte e com mais pessoas da família real. Vestido com trajes militares, o monarca de 73 anos seguiu o carro funerário a pé do Palácio de Holyrood House até o templo vizinho da Igreja da Escócia. A maioria da população sentiu o falecimento dela, porque eu não quero usar o tempo do passado, porque eu não acho que ela vai deixar de ser um ícone da realeza britânica. É a única rainha que reinou por 70 anos. Então, foi uma vida inteira dedicada ao reinado e à família real. Então, é uma coisa muito grande. Ela é muito respeitada, não só aqui, mas no mundo inteiro. Ela gostava muito da Escócia, e isso eu acho que a aproximava do povo escocês. Então, houve muita comoção em todos os lugares por onde ela esteve, por onde o corpo passou. Havia muita gente nas ruas no final de semana. Seus irmãos, Anne e Edward, também usavam uniforme, menos Andrew, considerado o filho predileto de Elizabeth II, a quem a própria monarca despojou de suas honras militares meses atrás, como resultado de acusações de agressão sexual a uma menor norte-americana. Os 4 velaram a soberana mais longeva do Reino Unido. Do lado de fora, uma fila se formou para conseguir pulseiras de acesso ao local. Ao final de uma cerimônia religiosa, a capela foi aberta ao público. O rei retornou a Holyrood, onde participou de uma audiência com a primeira-ministra escocesa. Your Majesty's Presiding Officer, Members of Parliament, Honoured Guests. Suas Majestades, Presidente, membros do Parlamento, convidados de honra. É meu dever solene e minha honra apresentar esta moção de condolências pela morte de Sua Majestade a Rainha Elizabeth. Para as pessoas em todo o nosso país, este é um momento de profunda tristeza. Enquanto a dor da nação é por nossa rainha, a da família real e por sua mãe amada, avó e bisavó. Hoje, em nome do Parlamento e do povo da Escócia, ofereço minhas sinceras condolências a vossas majestades e ao Duque de Rutsey, à Princesa Real, os condes de Inverness e Forfar, e a todos os membros da família mais ampla de Sua Majestade. Eu, no entanto, experimentei um momento bastante tenso em Balmoral. Meu marido e eu estávamos com a rainha antes do jantar, quando a luz da sala de estar começou a piscar. Para meu grande alarme, ele estava, afinal, na presença de Sua Majestade. Meu marido, de repente, se levantou e correu pela sala. Peter tinha visto a causa da luz bruxuleante, um dos jovens cogis da rainha, um lindo filhote chamado Sent. Estava comendo atrás de um interruptor de lâmpada. Infelizmente, a tragédia foi evitada e Sent emergiu ileso, embora não antes de um severo tic-tac de sua senhora. Though not before a stern ticking off from his mistress. Rei Charles III falou sobre a importância da Escócia na vida da rainha. Presiding Officer, First Minister, party leaders and members of the Presidente, primeiro-ministro, líderes do partido e membros do parlamento escocês. Eu sei que o parlamento escocês e o povo da Escócia compartilham comigo um profundo sentimento de pesar pela morte de minha amada mãe. Ao longo de todos os anos de seu reinado, a rainha, como tantas gerações de nossa família antes dela, encontrou nas colinas desta terra e no coração de seu povo um refúgio e um lar. Minha mãe sentia, como eu, a maior admiração pelo povo escocês, por suas magníficas conquistas e seu espírito indomável. O conhecimento desse vínculo profundo e duradouro deve ser para nós um consolo, enquanto lamentamos o fim de uma vida de serviço incomparável. 13 de setembro. O rei Charles III se encontrou com o secretário de Estado da Irlanda do Norte,
além de outros líderes do partido, e recebeu uma mensagem de condolências liderada pelo presidente da Assembleia. Enquanto isso, a filha da rainha, a princesa Anne, acompanhou o corpo de sua mãe no voo de volta para Londres. O caixão viajou mais de 13 quilômetros de carro funerário até o aeroporto de Edimburgo, de onde partiu para a base aérea militar. O carro funerário do estado levou o corpo da monarca ao Palácio de Buckingham, onde foi recebido com aplausos. Quem aguardava o corpo da rainha falou sobre as qualidades da soberana. Very sad, but contented. Muito triste, mas contente que ela voltou para casa agora. Ela voltou para casa na chuva e lágrimas e espero que ela vá embora na segunda-feira no sol. Sabe, ela tem sido uma constante durante toda a minha vida. Eu tive muita sorte de encontrá-la 4 vezes em um ambiente informal. E ela tem sido uma adorável velhinha. She's just been a lovely, lovely, lovely old lady. Apenas muito triste. Eu só queria prestar os meus respeitos à rainha. Mesmo quando criança, eu vim para acenar para ela e estive em todos os jubileus. Ela é uma mulher incrível, que eu estou muito chorosa. Desculpe. Quem eu realmente admiro. Tanta humildade, tanta dedicação ao serviço, tanta fé e uma figura de proa incrível. Eu acho, então, um verdadeiro exemplo para o mundo. Estou me sentindo muito triste. Desculpe realmente, é triste falar sobre ela. Eu só tinha que subir. Eu só tinha que estar aqui, apenas para prestar os meus respeitos realmente. Eu comecei há 1 ano, quando a rainha estava no hospital por uma noite. E eu disse ao meu pai, pai, eu quero ver o funeral da rainha. E então, no ano passado, eu economizei algum dinheiro. Toda vez que tinha algum dinheiro, 50% dele ia para alguma conta para ver a rainha quando ela falecesse. Muitos sentimentos, claro. Porque, novamente, essa pessoa é uma grande parte da história. E fiquei um pouco triste porque essa é apenas uma mulher, uma avó, mas também essa rainha que serviu seu país nos últimos 70 anos. Served her country for the last 70 years. – 14 de setembro. Antes da procissão, muitas pessoas estavam nas ruas esperando a chegada do caixão. Jack fala com orgulho da rainha. A rainha significa muito para mim. Eu a respeito muito. Ela é a única pessoa que eu já conheci na minha vida que cuidou de todos. E acho que ela merece que eu esteja aqui. E estamos aqui hoje. E eu gostaria de fazer mais por ela, para ser honesta. É uma ocasião e estamos felizes por ter estado aqui a noite toda e gostaríamos de fazê-lo novamente. A rainha reinou por 70 anos e acabamos de desistir de um dia e estamos mais do que felizes em fazer isso. Nós não dormimos, mas tem sido muito divertido. A camaradagem é de outro mundo. Eu viria de qualquer forma, porque acho que a rainha era uma dama maravilhosa, cuidando de todo o seu povo. Em 1 trilhão de milhões, eu diria. E vamos apenas esperar. Deus salve o rei. A procissão silenciosa levou o caixão em uma carruagem de armas do Palácio de Buckingham até o Westminster Hall. O correspondente Luca Bassani acompanhou tudo de perto. E exatamente no dia 14 de setembro de 2022, às 2h22 da tarde, o corpo da Rainha Elizabeth II deixa o Palácio de Buckingham pela última vez, seguindo uma procissão com carruagens bastante silenciosa. Ela faz o caminho pela região de The Mall, depois passa por St. James's Park, Downing Street, a famosa rua onde vive o primeiro-ministro britânico, além, é claro, de chegar à região de Westminster,
mais precisamente nos prédios do parlamento, onde a rainha, com seu caixão tão imponente, seria disposta em Westminster Hall. Lembrando que durante todos esses dias muitas filas e aglomerações já foram vistas em diversos pontos da cidade de pessoas que já imaginavam que a concorrência seria grande para conseguir prestar suas últimas homenagens à rainha, filas essas que podiam chegar até 7 ou 8 quilômetros de extensão. O caixão da rainha foi colocado em uma plataforma elevada e guardado 24 horas por oficiais da divisão de casas, guarda-costas do rei ou a Companhia Real de Arqueiros. I started to cry. That's part of the process of grieving, isn't it? And it's Comecei a chorar, é parte do luto, não? Não esperava ficar tão triste, mas a rainha era um ícone e ela era realmente familiar, ainda que fosse nossa soberana. E ela conseguiu transcender aquela majestade para parecer que era quase parte da nossa família. very special, Her Majesty, to actually almost feeling like she was part of your family. I did a curtsy, a bound. And I said thank you in my mind, because we're not... Fiz uma cortesia, me curvei e agradeci na minha cabeça, porque não deveríamos falar. Tudo foi muito profissional e estava lutando contra as minhas lágrimas. Ainda tenho um lenço no bolso e estou de coração partido pela perda da nossa rainha. Dia 15 de setembro. Mais pessoas chegaram para prestar homenagens a Elizabeth II. Um grande esquema de segurança organizou as filas para a visita ao caixão da soberana, como conta Luca Bassani. O sistema de segurança foi multiplicado, são mais de 10 mil policiais na área de Londres Central que foram colocados em ação. Este plano, a Operação Ponte de Londres, que foi feito há muitos anos, mas tem sido colocado em prática em tempo recorde. Importante é seguir tudo aquilo que foi previamente estabelecido pelo plano, pela polícia e também sabendo que às 6h30 da segunda-feira, dia 19 de setembro, o dia do funeral, a visitação será encerrada. 19 de setembro de 2022. Declarado feriado em todo o Reino Unido. O velório da rainha terminará. O caixão vai seguir em procissão mais uma vez para a Abadia de Westminster, para o funeral de Estado. A Abadia de Westminster, fundada em 960 d.C., é um dos marcos mais conhecidos de Londres. A igreja foi cenário para todas as coroações desde 1066 e foi onde a então princesa Elizabeth se casou com o príncipe Philip em 1947. Mas não houve um funeral de um monarca desde o de George II, em 1760. Na Abadia de Westminster estão enterrados 13 reis e 4 rainhas. Esses enterros aconteceram entre 1066 e 1760. Depois disso, os enterros começaram a acontecer na Capela de São Jorge, que fica no castelo de Windsor, que é uma região próxima a Londres. Mas a Abadia de Westminster ela é muito importante, lá são realizadas diversas cerimônias, inclusive funerais. Por exemplo, a Rainha Mãe, o funeral dela aconteceu na Abadia de Westminster. O funeral da princesa Diana, que morreu em 1997, também ocorreu lá em Westminster. Então é um local cerimonial importantíssimo, mas desde a morte do rei Jorge II, em 1760, os enterros, os corpos dos monarcas são mandados para o castelo de Windsor, onde são enterrados e descansam na Capela de São Jorge. O caixão será levado para Wellington Ark, antes de fazer sua viagem final de Londres para Windsor. Depois, o corpo da rainha segue para a Capela de St. George, dentro da área do castelo de Windsor. Rainha Elizabeth II será enterrada ao lado do marido, o príncipe Philip. Rei Charles III. Seus aprendizados ao longo de 70 anos de reinado da mãe, a Rainha Elizabeth II, fazem dele o mais velho e talvez mais preparado monarca a assumir a coroa britânica. A coroação ainda não tem data,
A cerimônia inclui uma série de rituais que remontam a séculos. A de Elizabeth II, em 1953, foi realizada mais de um ano depois que ela se tornou rainha, após a morte de seu pai, George VI. A cerimônia de coroação também acontece na Abadia de Westminster e é oficializada pelo líder religioso da Igreja Anglicana. O arcebispo apresenta o novo governante ao público e o soberano pronuncia o juramento de coroação. Existe um período de luto no país, como também o tempo de preparação até a coroação. Charles já é o rei, o novo rei. O trono nunca fica vago, nunca. Então, imediatamente ao anúncio, ele também se torna rei em consequência do fato, porque o plano de sucessão já existe, ou seja, é o filho mais velho que passa para o filho mais velho, ou a filha, né? E como foi o caso de Elizabeth II e todos os demais. Só que existem alguns rituais iniciais que se referem à parte política, já que o rei é também o chefe de Estado. Então, você precisa passar pelos parlamentos, por isso esse giro de Charles pelo país para, a partir da oficialização junto ao parlamento e ao primeiro-ministro, ele passe então a fazer a mesma coisa junto com as outras nações que compõem o Reino Unido. Agora, dessa etapa até a coroação, pode levar, ainda isso não está muito claro, definido, pode levar de 8 meses a 1 ano. Em 1953, mais de 8.000 convidados de 181 países e territórios participaram da coroação de Elizabeth II. Entre eles, estavam muitos representantes de monarquias estrangeiras, mas nenhum soberano europeu, respeitando uma tradição real. O então príncipe Charles dedicou sua vida para reinar. O momento demorou a chegar. Charles Philip Arthur George nasceu em 14 de novembro de 1948, no Palácio de Buckingham, em Londres. Charles foi o primeiro monarca a estudar em uma escola convencional e não foi educado por tutores de maneira privada. Ele também foi o primeiro monarca a ingressar em uma universidade, em 1967. Depois da graduação, Charles decidiu ingressar na carreira militar. Inicialmente, ele se alistou na Força Aérea Britânica, depois na Marinha Real Britânica. Na juventude, o então príncipe Charles ficou marcado por vários relacionamentos amorosos. Ele foi casado com a princesa Diana, conhecida pela sua humanidade e carisma. O casamento foi em 1981. A cerimônia foi televisionada para mais de 700 mil pessoas e cerca de 500 mil estavam presentes no casamento. Os filhos de Charles e Lady Di são Príncipe William e Príncipe Harry. A separação do casal real foi anunciada em dezembro de 1992, mas o divórcio só se consolidou em 28 de agosto de 1996. A imagem do rei Charles III foi severamente desgastada durante a separação com Diana. Em uma entrevista em 1995, a então princesa de Gales revelou ter sido traída e fez referência ao relacionamento de seu marido com Camilla Parker, a atual rainha consorte. O rei agora, Charles III, é o chefe da igreja anglicana. Então, esse assunto é muito delicado. Quando então o filho Charles começa essa relação e a roupa, por assim dizer, a roupa suja é lavada em público e de forma muito drástica e violenta, ela chega a determinada conclusão de que, olha, não tem como, eles são infelizes, é melhor que se separem. Vamos lembrar também que Charles sempre foi apaixonado pela Camilla Parker Bowles, e ele não pôde casar com ela antes da Diana. O casamento com a Diana, de certa forma, foi uma criação do Lord Mountbatten, que é o tio dele, que encontra essa menina e que faz esse conto de fadas moderno e que depois não dá certo.
Aí a princesa Diana segue a sua vida, o Charles volta para Camilla Parker Bowles, e depois tem a morte trágica da princesa Diana. Especialistas falam que uma campanha de relações públicas vigorosa o ajudou a virar a página de sua impopularidade no momento da morte trágica de sua ex-esposa Diana em 1997. Charles admitiu a infidelidade. Diana expôs as lutas que viveu dentro da família real, criticou a monarquia e questionou a capacidade do marido de ser rei. A trajetória do monarca ficou marcada por escândalos que estamparam as capas dos jornais ingleses. E as polêmicas não pararam. Charles também causou tumulto ao pressionar políticos sobre várias questões relacionadas à saúde e ao meio ambiente. Em uma série de cartas vazadas em 2015 pelo jornal The Guardian, Charles questionava ministros do governo sobre vários assuntos. E mesmo com uma vida cheia de holofotes, Rei Charles III chega ao trono com uma reputação de ser mais indiscreto politicamente que sua mãe. O Charles ele assume o trono do Reino Unido absolutamente preparado. A única diferença que tem é que a personalidade da mãe era uma e o jeito do Charles outro, né? Talvez não tenha o mesmo carisma, talvez. Por uma questão de jeito de ser, não é uma desqualificação, é um jeito de ser. Agora, preparado ele está desde criança. E hoje, numa fase mais madura, e tendo passado por tantas experiências, junto inclusive com a mãe, nos últimos anos, ele vinha inclusive substituindo a mãe em uma série de eventos importantes. Ele fez pela primeira vez, no lugar de Elizabeth II, a abertura do parlamento esse ano, do parlamento britânico. Então, ele não é novo na cena. Todas as pessoas o conhecem. E o fato de ter 73 anos não lhe tira nenhum mérito, muito pelo contrário, como eu venho escutando com alguma frequência, dizendo que ele está assumindo velho. Não, ele está assumindo maduro. Porque uma pessoa em boas condições físicas e mentais e que tem o preparo que ele tem, depois de anos e anos convivendo com várias situações de governo, né, muito próximo da mãe, eu acredito que esteja bem preparado para o exercício da função. Então, a diferença básica são maneiras de ser. Agora, lembrando que o rei ele tem uma margem de manobra muito estreita. Porque na condição de príncipe até ele podia talvez falar sobre determinados pontos de vista, ele podia dar algumas opiniões, mas na posição de rei e a capacidade que a palavra do rei tem de influenciar, ele vai ter que medir um pouco mais as palavras. Então, muito provavelmente ele será mais econômico, né, em algumas colocações públicas, repetindo, vamos dizer, assim, uma tradição que já era comum com sua mãe. Agora, longe de muitos fatos que permearam sua vida, Rei Charles III é rodeado de expectativas sobre o futuro da monarquia. Não se prevê nenhuma mudança, nada realmente. A monarquia ela tem uma coisa muito interessante, não é? É o regime, quando é uma monarquia constitucional, e vamos dizer que ela já faz parte da estrutura do país, sem nenhum tipo de ruptura, tá? Como é o caso do Reino Unido, a transferência ela se dá de uma forma até relativa, sem traumas, porque tudo é previsível. Tudo é previsível. Agora, lembrando que o rei não tem uma independência total. Ele deve, vamos dizer, orientações do parlamento para exercer sua função e compete a ele 3 coisas fundamentais. A primeira coisa, nas reuniões que são feitas semanalmente com o primeiro-ministro, cabe a ele ouvir. Ouvir é importante para conhecer todos os assuntos referentes ao Reino Unido, que são os mais relevantes e que são transmitidos pela primeira-ministra agora. Tá? O segundo, ele pode discordar.
E, ao mesmo tempo, ele também pode aconselhar. Mas essa conversa e esses conteúdos jamais são conhecidos do público. E tem uma razão muito especial. Não que seja um segredo, é para não caracterizar intervenção do rei nos negócios de governo. Ou seja, o rei tem que ficar apartado da política. E é graças a isso que ele consegue ser um consenso, porque ele não está preocupado com partido, ele não está preocupado com causas específicas ou a defesa de bandeira, que muitas das vezes podem significar uma situação incômoda. Ele é, acima de tudo, orientado pelo governo britânico e pelo próprio parlamento para poder municiar os seus próprios pronunciamentos. A palavra do rei não é absoluta, ela é em conjunto com essa estrutura que chama-se governo e parlamento. E o respeito às leis, né? Isso é evidente. Aqui no Reino Unido é algo sagrado. O país sobre o qual reinará é muito mais diversificado do que o herdado por sua mãe. O novo rei alcançará uma Grã-Bretanha multicultural e multirreligiosa. Mas, de acordo com estudiosos, com o rei no poder, não haverá tantas mudanças. O rei Charles é o chefe de Estado, né? Ele é o chefe de Estado, ele não é o chefe de governo. Ele representa os interesses britânicos e os interesses da monarquia. Ele deve fazer as primeiras viagens para aqueles países onde ele é rei. Austrália, Nova Zelândia, Canadá, diversas ilhas britânicas. Depois ele deve visitar também os países do Commonwealth, que têm relações econômicas, e atender às reuniões do Commonwealth. Imagino que ele vai aos Estados Unidos e que ele vai viajar à Europa, ou seja, para mostrar, reestabelecer as relações inglesas. Vamos lembrar que a Inglaterra saiu do mercado comum europeu, mas não saiu da Europa. Então, as relações permanecem e ele, de certa forma, é responsável por manter essas relações abertas. Então, eu imagino que ele vai ter uma agenda bem intensa de viagens para manter o seu Reino Unido. Há muitas especulações sobre o rei preferir uma monarquia mais enxuta, ou seja, um grupo menor de pessoas da realeza. Então, eu acredito que o rei Charles III vai passar por um processo de ajuste, no qual a monarquia ela perde momentaneamente essa relevância e nós vamos esperar para ver, a partir dos comportamentos da família real, capitaneada pelo rei Charles III, o que eles têm a propor. Como que eles vão modernizar a monarquia. Porque enquanto vivia a Rainha Elizabeth II, não era esperada uma modernização, já que era uma monarca dos anos 50, e ela foi se adaptando ao longo da evolução do seu mandato e ao longo dos acontecimentos históricos. A mensagem principal do novo reinado será a continuidade e a estabilidade. O rei, de novo, ele é o chefe de Estado, ele representa os interesses políticos e econômicos de uma nação, né? De uma nação que tem uma influência muito grande sobre o planeta. Se a gente começar a olhar, por exemplo, nos anos 70, quando os japoneses, a economia japonesa cresceu, os japoneses faziam muito dinheiro, aqueles milionários todos compravam propriedades em Londres. Depois vieram os sauditas, num determinado momento. Agora, depois de um tempo vieram os russos, que compraram times de futebol. E agora vem os emires dos Emirados Árabes e Catar e assim por diante. Por que eles vão a Londres? Por que esse fascínio? Vamos lembrar também que Londres é o centro financeiro do planeta. Olha, a gente tem Wall Street, a gente tem bolsas em todo o planeta, mas em Londres, a influência econômica da City londrina é fundamental, né? Ela, de certa forma, ela está no centro do mundo financeiro. Ela está no centro entre a Bolsa de Nova York e a Bolsa na América do Sul e as bolsas asiáticas, né? O mundo financeiro gira em torno da City londrina. Este é um interesse grande que tem que ser defendido.
A Inglaterra, quando entrou para o mercado comum europeu, ela não abdicou da sua moeda. Então, a sua moeda também é uma moeda importante, tem valor, né? E eles não abdicaram do pound para entrar para o euro. Isso foi uma das visões da Margaret Thatcher lá atrás. Ok, eu entro no jogo, mas a minha moeda eu não abro mão, tá? De ter a liberdade de mexer com a minha moeda. Por quê? Porque com isso ela tem liberdade de tocar a sua economia e de continuar atraindo capitais, investimentos e interesse para a City londrina, que Londres continuasse sendo o centro econômico, um dos centros econômicos importantes, talvez o mais importante. E a atenção do mundo inteiro está voltada para os primeiros dias de reinado de Charles III. O novo rei já protagonizou alguns episódios de impaciência que chamaram a atenção para sua personalidade. Na cerimônia de proclamação, o monarca aparece gesticulando, irritado para funcionários tirarem um porta-caneta da mesa. Em outro momento, o rei tenta afastar novamente a bandeja com as canetas e aperta a mandíbula para demonstrar urgência. Durante sua viagem à Irlanda do Norte, o rei Charles III demonstrou outro momento de irritação com canetas. Ele estava assinando um livro de visitas na frente das câmeras e reagiu depois que a caneta que estava usando vazou. Antes de reclamar, Charles escreveu a data errada no documento, colocando 12 de setembro, antes de verificar com um assessor que lhe disse que era 13 de setembro. Muita gente se divertiu com a impaciência do rei, mas muitas não gostaram. No entanto, as críticas que Charles III recebeu após a circulação dos vídeos não devem ajudar sua popularidade já baixa, principalmente em comparação à de sua mãe. E outra notícia que estremece o reinado, quem conta é o correspondente Luca Bassani. E cerca de 100 funcionários da Clarence House, onde vivia o rei atual Charles III e a atual rainha consorte Camilla Parker Bowles, receberam a notificação de que seus serviços não serão mais necessários. Portanto, muitos deles ficarão sem emprego agora que o novo rei deverá se mudar para o Palácio de Buckingham, a residência oficial do monarca do Reino Unido e que há tantos séculos representa o símbolo do poder para este país. Ele é o rei. Popular ou não, Charles III quer seguir o que Elizabeth fez ao longo dos 70 anos. I'm deeply aware. Estou profundamente ciente desta grande herança e dos deveres e pesadas responsabilidades da soberania que agora me passaram. Which have now passed to me. Ao assumir essas responsabilidades, vou me esforçar para seguir o exemplo inspirador que me foi dado. O clima no Reino Unido é definido como uma mistura de tristeza com a apreensão em massa dos britânicos. O documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagens especiais com a verdade dos fatos. E todo esse material você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan. Até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.